Olá, meu nome é Luciano, e você está no canal Teologia Puritana. No vídeo de hoje vamos estudar brevemente por que a vinda de Cristo deve ser iminente. Muitos até duvidam deste ensinamento, mas aqui daremos boas razões para crer nesta doutrina. Caso você tenha algum pensamento oposto, pode deixar seus comentários. No nosso primeiro vídeo, falamos um pouco sobre um evento chamado arrebatamento. Agora, com este segundo vídeo, será uma complementação deste primeiro. Sabemos e falamos aqui que a segunda vinda de Cristo é em duas fases, e entre as duas fases haverá o período de 7 anos conhecido como a Grande Tribulação. A igreja não vai ficar na Grande Tribulação, porque ela foi arrebatada, e neste momento, quero citar o texto áureo deste estudo, e se encontra na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 1 e verso 10 parte final do versículo, que diz: Jesus, que nos livra da ira futura. Então o nosso estudo é: a volta de Cristo é iminente. Qual seria sua opinião? Eu gostaria de saber com todo o respeito, mas agora vamos deixar a Bíblia falar. A ideia de uma volta iminente de Cristo é que ele pode voltar a qualquer momento, ou seja, Cristo pode voltar de forma repentina para reunir sua igreja no céu, conforme ensina a carta aos Tessalonicenses no capítulo 4 e verso 17, e esta crença ou esta doutrina da volta iminente de Cristo era bem comum no Novo Testamento. Vamos ver um exemplo. Abra sua Bíblia e vamos ler o texto de primeira carta de Pedro no capítulo 4 e verso 7, que diz: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Temos aqui claramente a fé na volta iminente de Cristo, ou seja, o fim está próximo, e veja também que Pedro faz questão de dizer que devemos estar vigilantes e sóbrios em oração, ou seja, é a crença de que Cristo pode voltar a qualquer momento, e Cristo quer encontrar sua igreja vigilante e sóbria. Isso é, amigos, a volta iminente de Cristo. Além deste texto temos o texto de Apocalipse no capítulo 1 e verso 1, que fala das coisas que brevemente devem acontecer. Pela leitura destes textos observamos que os escritores do Novo Testamento queriam transmitir a doutrina da iminência de Cristo. Observe também que quando o apóstolo Paulo falou sobre a vinda de Cristo, ele usou pronomes pessoais para provar que ele estava certo de que poderia estar vivo na ocasião da volta de Cristo. Vamos ler o texto e ver as evidências. Na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4 e verso 15 e 17, dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Você consegue ver o pronome pessoal? Deixa eu mostrar. A palavra nós no texto é um pronome pessoal. Portanto, o apóstolo Paulo era um crente que acreditava piamente na volta iminente de Cristo, ou seja, esta era a fé de todos os cristãos do primeiro século. E neste raciocínio sempre lembre do nosso texto áureo, primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 1 e verso 10 parte final do versículo, que diz: Jesus, que nos livra da ira futura, ou seja, a igreja de Cristo não deve sofrer na grande tribulação. O apóstolo Paulo, durante sua primeira carta aos Tessalonicenses, dizia para aquela igreja que eles deveriam ser vigilantes e terem esperança na volta iminente de Cristo. Agora me permita falar mais boas razões para o fato de que a vinda de Cristo deve ser iminente. Vamos consultar as Escrituras. Veja só, Tiago, Pedro, João e Paulo ensinavam a volta iminente de Cristo, porque eles usavam palavras como a porta. Vamos ler Tiago no capítulo 5 verso 9, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Veja agora, Filipenses capítulo 4 e verso 5, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. O autor usa a frase, perto está o Senhor. 1 Pedro capítulo 4 e verso 7, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Veja, a palavra, e já está próximo o fim. Vamos ler agora a carta aos Hebreus capítulo 10 e verso 25, parte B, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Veja o livro do Apocalipse capítulo 13 verso 11, eis que venho sem demora.
Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O autor usa a palavra, sem demora, para ensinar a volta iminente de Cristo, e veja também no livro do Apocalipse, no capítulo 22 e verso 7, eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Todos estes textos falam da volta iminente de Cristo. Queremos aqui deixar bem claro que acreditamos na volta iminente de Cristo, mas não temos textos para ensinar uma volta de Cristo que seja secreta. Deixo isso bem claro. E para finalizar quero citar mais um texto sobre a volta iminente de Cristo. Vamos ler a carta aos Hebreus, no capítulo 10 e verso 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. O autor usa a expressão, e o que há de vir virá, para transmitir a fé na volta iminente de Cristo. Portanto, a volta de Cristo é iminente, porque esta é a fé dos cristãos da igreja primitiva. Os escritores do Novo Testamento ensinavam que Cristo poderia voltar naquele período de tempo. Espero que você tenha entendido a nossa colocação, mas para facilitar vamos revisar os textos que defendem a volta iminente de Cristo. Primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 1 e verso 10, primeira carta de Pedro no capítulo 4 e verso 7, Apocalipse no capítulo 1 e verso 1, primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4 e verso 15 e 17, Tiago no capítulo 5 e verso 9, Filipenses capítulo 4 e verso 5, carta aos Hebreus capítulo 10 e verso 25, parte B, Apocalipse capítulo 13 e verso 11, Apocalipse, no capítulo 22 e verso 7, carta aos Hebreus, no capítulo 10 e verso 37, e esta doutrina é bíblica porque ela ensina que devemos ter perseverança, bondade, ter uma vida de oração, ir à igreja e estar com os irmãos, ter piedade e ser humilde. Bem, termino aqui mais um vídeo, e se você gostou se inscreva no canal.